Vamos falar um pouquinho então sobre a deflagração do início, né, dessa reforma ministerial com semanas de fritura. Nízia Trindade foi finalmente demitida do Ministério da Saúde, sem uma marca aí de destaque do atual mandato e com a popularidade em baixo. O presidente Lula queria que a ex-presidente da Fiocruz acelerasse alguns programas, como o Mais Acesso a Especialistas, que foi lançado ano passado, mas que ainda não chegou a todas as regiões do país e tem bastante ingredientes aí nesse caldeirão para chegar a esse denominador comum, que é a saída da ministra, que ontem participou de uma cerimônia no Palácio do Planalto com a presença de Lula, fez um longo discurso em tom de despedida e foi ovacionada pela plateia e agradeceu vários integrantes da sua equipe. É isso, muito obrigada e viva o SUS! E é isso, são vários ingredientes, mas ela é a terceira ministra a ser substituída por um homem no atual governo, né, Eliane? Exatamente. A ministra Nízia Trindade, ela é uma bela técnica, né? Foi presidente da Fiocruz. Na época da pandemia, a Fiocruz foi fundamental, tanto a Fiocruz quanto o Butantan, para, enfim, prover o país de vacinas. Ela sempre foi muito respeitada e muito querida pelo Lula e pela primeira-dama, a Janja. Mas a Nízia Trindade, ela talvez tenha assumido uma tarefa maior do que a experiência dela, né? O Ministério da Saúde é um dos ministérios mais ricos, né? Tem muito dinheiro, tem conexão em cada cantinho desse país, né? E é também um ministério essencial, né? Imagina um país continental como o Brasil, imenso como o Brasil, com uma desigualdade social enorme, né? A saúde está sempre entre os tópicos número 1 das demandas da população brasileira, né? Se qualquer pesquisa fala de prioridade, a saúde está sempre entre elas, por óbvio. E a Nízia foi tropeçando. Primeiro, ela tropeçou na comunicação, né? Ela não se aproximou dos jornalistas de Brasília, nem dos repórteres, nem dos comentaristas, nem de chefes. Ela não se aproximou também do mundo político, não entendeu a importância da política, né? Então ela ficou falando muito para dentro do governo, é isso que eu disse, né? Lula e Janja gostam muito dela, mas isso não basta para mantê-la no cargo. Quando a Nízia começou a sofrer as pressões ali, os ataques do Centrão no início do governo 3 do Lula, houve toda uma onda de defesa dela, né? Houve uma onda na mídia, na esquerda, em boa parte do Congresso, etc., entre os especialistas, todo mundo defendendo a Nízia porque era um ataque do Centrão. Só que aí ela começou a tropeçar nos próprios pés, ou seja, na gestão. Vacina que a gente não sabe, não vê, né? Vacina que estragou, foi para o lixo, milhões de doses de vacinas, né? A dengue que disparou, claro que não é culpa dela só, mas, enfim, o fato é que a dengue disparou como nunca antes se tinha visto. E também os programas, esse programa dos especialistas é um dos programas que o Lula cobrou várias vezes da Nízia e a burocracia interna do Ministério da Saúde ficou claudicando. Então a Nízia é um belo quadro, mas foi-se embora. E aí o Lula usou essa... Primeiro, né, o método do Lula é ruim, né? Porque a Nízia ficou sendo fritada meses. Eu não estou falando semanas, estou falando meses, né? Que ela vem sendo fritada. E o último dia, ela fazia um discurso imenso. Cá para nós, todo mundo quer ouvir o ministro que vem. Não o ministro que foi embora. O ministro que foi embora faz um resumo rápido do que ele fez e beijos e abraços, né? E então as fotos, inclusive, são constrangedoras, mas o Lula quis dar esse último
final para ela, né? A chance dela se mostrar e mostrar o que tinha feito. Bom, no Ministério, então, 3 mulheres demitidas e substituídas por homens. Se a gente contar a Caixa, né, a ex-presidente da Caixa, 4 mulheres, então, agora vai Alexandre Padilha voltando para o Ministério da Saúde, Eliane. Pois é, né, Raicen, Carolina, ouvintes, a gente lembra da primeira foto, a foto da posse do Lula foi tão bonita, né? Uma foto tão colorida, né? Ele com mulheres, negros, indígena, cadeirante. Foi uma foto tão impactante, tão bonita, mostrando a diversidade brasileira. Mas isso veio se desmanchando ao longo do governo. O Lula já demitiu a ministra do Turismo, que era a Daniela do Vaguinho, do Rio de Janeiro, demitiu a Ana Moser dos Esportes e agora demite Nízia Trindade do Rio de Janeiro. Me parece que todas 3, aliás, são do Rio de Janeiro. E além, você bem lembrou, a presidente da Caixa, porque a Caixa Econômica tem a força de um ministério que também saiu e entrou um homem no lugar. O substituto da Nízia Trindade é o Alexandre Padilha, que é médico, e foi ministro da Saúde no governo Dilma Rousseff, né? Ele também não era muito bem avaliado ali na função de relações institucionais, que significa articulação política com o Congresso, bateu de frente com Arthur Lira, então presidente da Câmara, né? O Lula não deu esse gostinho de vitória para o Arthur Lira, esperou o Arthur Lira cair, mas agora substitui, tira o Alexandre Padilha do Palácio do Planalto, leva para o Ministério da Saúde, onde talvez ele seja até mais feliz. O problema agora é quem substituir o Alexandre Padilha lá na SRI, Secretaria de Relações Institucionais. Sabe por quê? Porque a grande vantagem do cargo é que fica dentro do Palácio do Planalto, né? Ali no olho do furacão, pertinho do presidente da República, no centro do poder. A desvantagem é que não manda nada e serve para pouca coisa, né? Um dos candidatos à vaga me disse, né? Vai fazer o quê? Vou fazer o quê lá? Aquilo virou um ministério do garçom, que só anota pedidos e não tem poder nenhum. Então, tem vários candidatos e um deles é a Gleice Hoffmann. A Gleice Hoffmann, leal ao Lula, né, é do PT, mantém o cargo para o PT, é mais uma mulher dentro do Palácio, tem essas vantagens. Qual é a desvantagem? É que ela tem muita rejeição, não apenas dentro do próprio governo, mas dentro do Congresso Nacional. E, bom, falando também sobre esse conjunto, né, de fatores que levaram à queda de Nízia e, consequentemente, a falta de diversidade nos espaços mais altos ali, no alto escalão do governo, a gente tem essa pressão por popularidade, por aprovação do governo. Hoje saiu uma nova pesquisa Quest mostrando, inclusive, que a aprovação está despencando em áreas muito historicamente próximas ao PT, né? Pois essa pesquisa Quest é demolidora. Lembrando que a Quest é que identificou ali a inversão, quando a popularidade do Lula começou a ser menor do que a impopularidade. E agora a coisa está se aprofundando rapidamente. Foram pesquisados 8 estados, são 8 estados com altos eleitorados, representando ali 62% do eleitorado nacional. E olha, a coisa não está nada boa, e o que eu acho que surpreendeu mais, que chocou mais o próprio Palácio do Planalto, foi o resultado no Nordeste. A gente olha o mapa da eleição em 2022 e vê que o grande bolsão petista, ou melhor, lulista,
é o Nordeste. O Nordeste é o bolsão vermelho do país, o bolsão que vota no PT e no Lula, chova ou faça sol. E, olha, a reprovação do Lula disparou, por exemplo, na Bahia e em Pernambuco. O que são Bahia e Pernambuco? Né? Pernambuco é o estado natal do presidente Lula e é onde ele é sempre campeão de votos. Em toda eleição, qual é o estado onde ele é mais votado? Pernambuco. Né? E a Bahia, que tem o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, o chefe da Casa Civil, todo poderoso Rui Costa, ambos já foram governadores de lá. E olha só como é que está na Bahia, né? A Bahia, em dezembro, né, o Lula era aprovado por 33% dos eleitores, desaprovado por 33% dos eleitores. E hoje ele está desaprovado por 51%, mais da metade. E a aprovação, que era de 66%, caiu para 47%. Né? Então, a coisa está feia. O Lula é desaprovado por 51% dos eleitores baianos e aprovado só por 47%. Coisa está feia, né? Além disso, em 6 outros estados, atenção, gente, olha, é de arrepiar. A desaprovação do presidente ultrapassa 60%. São os estados mais populosos, inclusive as três joias da coroa, que são São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, também Goiás e Rio Grande do Sul. Né? É aquela história. A popularidade e a impopularidade são como a inflação, se retroalimentam. Quando começa a desabar, vão ladeira abaixo, ou, no caso da popularidade, vão ladeira acima, que não é o caso do governo e do presidente Lula nesse momento. E a análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede. Bom, nosso assunto agora é uma decisão de uma juíza americana que negou uma liminar da empresa Rumble e também da Trump Media, né, do presidente americano Donald Trump, contra o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Bom, a gente já noticiou aqui, né, Eliane? Eles entraram na justiça alegando que Moraes não estaria cumprindo, estaria ferindo a soberania americana ao determinar que aquele blogueiro, o Alan dos Santos, fosse retirado da plataforma. Ele está foragido nos Estados Unidos. Mas a juíza disse o óbvio aqui, que as decisões de Moraes não alcançam ainda e não foram executadas nos Estados Unidos, então não careceu até de fundamento, pelo que ela disse, essa ação. Pois é, a juíza nem julgou o mérito da ação. Ela apenas disse, olha, eu estou traduzindo em linguagem coloquial, mas o que ela quis dizer foi, olha, está tudo errado nessa ação. Primeiro, porque as formalidades da ação não foram seguidas, as formalidades mesmo de uma ação desse tamanho. E segundo, porque o que a justiça americana tem a ver com o Alexandre de Moraes aqui no Brasil. Então, realmente, ela disse que não tem havido nenhum movimento para forçar esse cumprimento de decisões dos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes. Eu achei importante trazer isso aqui para o nosso ouvinte pelo seguinte, porque vocês veem como é que é o Donald Trump, né? O Donald Trump pega uma empresa dele, a Trump Media, né? Se une com a Rumble, né? E aí entra com uma ação contra o Alexandre de Moraes, tentando usar a lei americana contra o Alexandre de Moraes aqui no Brasil. Olha, é aquela história. Isso só comprova que Donald Trump não entendeu que ele foi eleito pelo povo americano,
legitimamente para ser presidente dos Estados Unidos. Ele acha que é imperador dos Estados Unidos e quer se tornar imperador do mundo, né? E o Rumble entra nessa história e está pagando pato, porque o Alexandre de Moraes está reagindo ao Rumble como reagiu, obviamente, ao X, né? Era o esperado. Exigiu que tenha representante legal no Brasil, que cumpra as leis brasileiras e que cumpra decisões judiciais dentro de um país soberano que se chama Brasil. Portanto, o Rumble está suspenso e paga uma multa milionária todo santo dia, enquanto descumpre decisões judiciais e do próprio Supremo Tribunal Federal, né, gente? Bom, Eliane, aqui em São Paulo a gente teve o governo editando um áudio publicado no seu canal oficial pela plataforma SoundCloud e apagou desse áudio a fala do governador Tarcísio de Freitas, feita ontem num evento, a despeito da denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre a tentativa de golpe supostamente orquestrada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O Tarcísio disse que as acusações contra Bolsonaro são uma forçação de barra e que a denúncia não faz sentido. As declarações foram dadas após uma pergunta do Estadão Broadcast durante a coletiva. Se você pegar, é uma forçação de barra, né? Você tem hoje uma questão de revanchismo. Agora, deixa as paixões de lado. Desconsidera o fato de você gostar ou não da pessoa. Vamos para aquilo que é importante em termos de se pensar em denúncia ou condenação de alguém. Vamos para as evidências. Nada do que é apresentado mostra alguma conexão. Então, realmente, está se criando uma maneira de se responsabilizar pessoas que não têm responsabilidade. A gente não pode partir para esse tipo de vulgarização, porque isso é perigoso, né? Isso cabe para um inimigo público número 1 hoje, vai caber para um inimigo público número 1 amanhã. Qual é o critério? Bom, tá aí a manifestação do governador. Questionada sobre a exclusão de parte da gravação, a assessoria da gestão estadual afirmou que o áudio disponibilizado trata das entregas realizadas pelo governador na região do Alto Tietê e temas relacionados ao governo. Tarcísio, a gente sabe que é aliado de Bolsonaro, de quem foi ministro, e se elegeu, né, com apoio também do ex-presidente. Mas o que diz sobre essa exclusão, né, de forma ativa por parte do governo de uma manifestação política de um cotado aí para o Palácio do Planalto? Pois é. A pergunta que me veio à cabeça é: será que o governador Tarcísio Gomes de Freitas leu a denúncia da Procuradoria-Geral da República? Será que ele ouviu os áudios da delação premiada do tenente-coronel da Ativa, Mauro Cid? Será que ele ouviu as conversas que o programa Fantástico da Globo trouxe no domingo entre os envolvidos? Porque ele disse que tem que tratar de evidências. E quando eu leio a peça da PGR, ouço o Mauro Cid e vejo ali as trocas de conversas, né, entre os envolvidos, eu acho que as evidências abundam, pululam, né? É um tsunami de evidências. Então, ele falou, e algum, né, assessor meteu isso lá nas redes, nas plataformas, nas redes, né, do próprio governo, e agora o assessor diz candidamente, porque essas redes, esses posts são só de realizações do governo. Bem, alguém meteu aquilo lá. E é óbvio que o Tarcísio não pode dizer isso, mas ele está no fio da navalha ou numa corda bamba, né? Ele não pode brigar com o Bolsonaro porque ele depende, a carreira política dele depende do eleitorado bolsonarista, né? Isso é que é o suporte dele, o Bolsonaro
e os eleitores bolsonaristas de um lado, e de outro ele tem que ampliar o apoio dele ali na direção do espólio tucano, né, mais ao centro, ali na centro-direita, um centro do espólio tucano. Então, ele nem quer brigar com um lado, nem quer brigar com o outro, muito menos se meter em decisão judicial. Então, o Tarcísio é todo engessado, né? Os movimentos dele têm que ser movimentos contidos. Ele não pode fazer bravatas, saltar 6 lances de escada, pular de paraquedas. Os movimentos dele, as frases, as manifestações, os encontros dele têm que ser todos dentro de limites que não ultrapassem, né, que não incomodem nem o bolsonarismo, nem o centro, para ele poder se locomover. Agora, quando a gente acaba de falar da pesquisa Quest, ali mostrando da popularidade do Lula despencando até no Nordeste, isso significa o quê? Né? Que na balança política o Lula desce e a direita sobe. E o Tarcísio é sim o nome hoje com mais densidade e com uma alavanca forte, que é o governo de São Paulo, pela direita. Portanto, a possibilidade de Tarcísio se tornar candidato à presidência em 2026 vem aumentando na mesma proporção em que a popularidade do Lula despenca.